Ô, Sobs, antes de falar do treinamento, é o seguinte, quando você está fazendo a coletiva, Uruguai ali decidindo vaga nas oitavas, o Arrascaeta na torcida aí pelo companheiro? Sempre. Eu acho que é importante, né? Ter um companheiro que está disputando um campeonato assim, um torneio tão importante. E sempre a nossa torcida. Infelizmente, a gente tem os nossos compromissos no meio do caminho, que são, por exemplo, estar aqui, treinar, mas sempre na expectativa que ele vá muito bem. Ô Sobs, e avaliando, né, essa pausa agora até o retorno, falando especificamente do seu setor, o ataque, a gente tem o Fred que está machucado, a gente ainda não sabe qual é a real situação que está o Sassá, tem você e tem o Raniel. No seu modo de ver, o ataque está tranquilo com os jogadores que tem, ou de repente o Cruzeiro poderia buscar um recurso na base, de repente algum outro atleta para continuar compondo aquele setor ali do camisa 9, o jogador de referência ali na frente? Bom, uma parte da pergunta eu posso te responder, né? A outra parte tu tem que falar com o Itair, com o Mano. Acho que a gente está bem servido, já mostramos em vários momentos que quem entrou sempre entrou bem, e por isso veste a camisa do Cruzeiro. Lesões acontecem, infelizmente, e isso aí vem muito, mostra muito no que a gente sempre fala, que tem que ter grupo, porque é inevitável, são lesões, muitos jogos. Torcer que o pessoal machucado volte o mais rápido possível, porque isso faz com que todos que estão ali tenham quer ou não, tenha uma competição entre a gente, sadia, isso faz com que o nosso nível aumente e o Cruzeiro ganha. Então, é difícil dizer se precisa de gente ou não, mas esperamos, nós temos que falar com o que temos aqui, e com o que temos aqui estamos muito bem. Ô Sobis, você falou aí sobre a diretoria, né? O Itaí, o Wagner. A diretoria recentemente adquiriu alguns novos equipamentos aqui para o departamento médico do Cruzeiro. O que na prática isso representa em termos de avançar mesmo tecnologicamente para recuperar os jogadores aqui na Toca da Raposa 2? Na prática, o que isso representa, esses investimentos que são feitos aqui no dia a dia? Então, é uma ótima pergunta, né? Lesões vão existir, não adianta. Isso é inevitável, isso é do esporte que a gente pratica. Mas chegaram aparelhos aí que são maravilhosos, principalmente para acelerar a recuperação, né? Todo mundo sabe que a FIFA exige como o ideal para um jogador poder produzir bem no jogo seguinte uma distância de 5 dias. Se não me engano, a Copa está sendo assim, né? Cada 5 dias. Nosso calendário é impossível, então esses aparelhos aí tem muito aparelho de musculação novo que também, eu que já tive muitas lesões quando mais novo, hoje eu dou muita importância e isso me ajuda muito pro meu desempenho. Aparelhos de recuperação também, que da fisioterapia, chegou um criosauna aí que também é absurdamente bom para nós em termos de recuperação. Isso vai ajudar muito, vai segurar aí muitas lesões, ou vai evitar muitas lesões, ou vão fazer que essas lesões demorem mais a vir. Mas, claro, as coisas vão acontecer igual, somos seres humanos, a gente vai machucar, mas esses aparelhos nos dão um suporte maravilhoso. Essa programação que foi montada já de cara com 2 amistosos contra o Corinthians até a retomada dos jogos oficiais, isso é importante para vocês também? A importância disso na prática qual que é? Primeiramente tem que encher o tanque, né? E tem que fazer amistosos. Que bom que é contra um time grande, um jogo aqui, um jogo lá. Isso vai nos deixar mais preparados, até porque a Copa acaba no domingo e na segunda nós estamos jogando. Então nós temos que estar em ritmo de competição. Os treinos estão fortes, eu acho que nós somos um dos poucos times que estão trancados mesmo assim, em concentração. Isso mostra a importância que a gente está dando a isso, porque esses dias é o que vai dar a sustentação para nós até o fim do ano. Então, vamos trabalhar bem agora, usar muito bem o time, absorver o máximo de coisas boas nesses amistosos aí, porque depois que começar a gente não vai ter muito tempo nem para treinar. Tudo bem, Rafael? Bom. Queria que você falasse para mim um pouquinho do México. Você que esteve lá, desse grupo que acho que tem 2 jogadores só do Tigres. O que você fala do Brasil? Só? Tá bom. Porque a gente, na verdade, de 23 tem 8 jogadores do México, até melhor que o Brasil, né? Todo mundo jogando fora, né? Estados Unidos, Portugal e tal. O que você acha que o Brasil, que avaliação que você faz? É um país que vive muito futebol. Eu acho que é um país que hoje se encontra muito melhor do que na última Copa. Eles enfrentaram o Brasil, se não me engano, né?
Exato, e vai ser jogo duro. Vai ser jogo duro. Eles têm um treinador que é muito inteligente, que estuda muito futebol. Mas, claro, eu sempre na expectativa que o Brasil faça o seu melhor, que o Brasil jogando bem e ninguém ganha. Que avaliação que você faz até o momento da Copa? O que você tem gostado? Diferente? Consegue ver? Você fica igual jornalista que adora futebol, quer assistir? Não, fico não. Eu comecei a ver, o meu primeiro jogo inteiro foi hoje de manhã, que foi Argentina e França. Mas não tem, é inevitável, né? A gente vive disso, a gente tem que estar sabendo. Mas eu não... Eu olho, mas não vejo, se é que eu me entendo. Eu não fico examinando, não fico cuidando. E agora que vai ficar bom, né? Primeira fase eu não vi, eu vejo agora. Sobis, claro, todo mundo perguntou em relação à Copa do Mundo, quando começou essa parada, essa intertemporada, o que ia afetar nos clubes, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores da América. O Cruzeiro vinha numa crescente, tanto na Copa do Brasil, venceu o Atlético Paranaense lá, a subida também na tabela no Campeonato Brasileiro, a conquista da vaga na Copa Libertadores da América. Essa parada atrapalha ou não? Que avaliação vocês fazem? Conversa já com o Mano Menezes em relação a isso? Cara, tem dois lados, né? Um, foi super importante a parada, porque o nível de estresse que a gente leva no futebol é absurdo, né? Nós representamos, sei lá, 10 milhões de torcedores, a gente tem que ganhar todo dia, a gente tem dor, a gente não dorme muitas vezes. Tem vezes que a gente vai de um jogo para outro sem dormir, porque é estresse, é adrenalina, são viagens. Por um lado é bom, mas por outro lado tudo vai voltar, né? Então a gente está enchendo o tanque agora, como eu falei antes, e é jogo quarta e domingo, isso é desumano. O nosso calendário simplesmente é surreal. Estou aqui, não digo me queixando, mas ao mesmo tempo sim, para as pessoas entenderem que não é tão fácil, A gente não vai daqui a 4, 5 jogos, depois de começar os campeonatos, 4, 5 jogos depois já não tem como estar 100%. Então, claro que vai cair o espetáculo, claro que teremos muitas mais falhas, teremos talvez menos gols, talvez menos dribles, porque o corpo não aguenta e é assim que é, porque somos seres humanos e se você não tiver um tempo para treinar, para fazer tudo direitinho, cada vez os jogos terão menos qualidade. Eu estava perguntando para o Rafinha, que esteve aqui antes, que a maioria dos jogadores, ou todos, falam que gostam de estar em campo, gostam de jogar. Aí, a partir desse comentário que tu faz sobre o calendário, que a gente também escuta várias vezes, até porque o calendário do futebol brasileiro é complicado mesmo. O que é pior na sua avaliação? Ficar um tempo grande sem jogar, só treinando, concentrado, fazendo trabalho técnico, físico, ou esse esquema do calendário de quarta, domingo, sábado, quinta? O que é pior? Difícil, né? Porque é necessário esse tempo, né, de preparação. Até porque o ano é longo. E isso de jogar quarta, domingo, isso... Cara, isso é surreal, não tem como. Humanamente é impossível você render, é impossível você não ter lesões, é impossível não girar o grupo. Não tem, é estresse, é briga, como eu falei, são jogos que você tem que estar respondendo do lado de uma torcida. As pessoas não entendem, né? Porque muitas vezes eles só nos veem entrando em campo. Vocês veem a gente treinando todo dia. É um jogo por dia, mais ou menos, para a gente poder aguentar o jogo em si lá no estádio. E a pergunta que eu te faço é mais ou menos, imagina você ter que vir todo dia aqui, e o teu chefe lá querendo, tu só traz isso. Chega uma hora que você não tem mais informação, tem horas que você está saturado de vir aqui. E é assim a vida, cara. Tudo que é demais estraga. E o nosso corpo estraga. Aí eu te pergunto, nesse debate aqui, como é que se mantém focado? Porque agora vocês estão confinados, estão só treinando, daqui a pouco começa a jogar de novo. Como é que se mantém focado? Porque daqui a pouco é Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro de novo, pressão de torcida, imprensa enchendo o saco. Como é que dá para manter o foco? Eu vou te dar um exemplo que ontem eu estava conversando com uma pessoa, aí eu falei, domingo a gente vai descansar um pouco. E essa pessoa falou, amanhã? Aí eu falei assim, eu tinha esquecido que hoje era sexta. Tipo, eu totalmente perdido, hoje é sábado, né? Então,
a gente se perde do mundo. Então, manter o foco em jogos é difícil, porque são competições diferentes, são estilos de jogo diferentes, cada jogo requer uma postura, uma forma de ser. E quando entra toda essa loucura e você não ter tempo de treinar, você não ter tempo, sei lá, para se preparar para pegar o Flamengo, e depois você ter um tempo hábil para jogar contra o Corinthians, isso faz uma loucura na nossa cabeça, porque a gente fica trancado, vive aeroporto, jogo, estádio, cidade, e é bem difícil mesmo. Valeu, gente.